Só que é um jogo que o Flamengo está em processo de subida. Eu não acho que o Flamengo bateu no teto. Acho que esse não é o teto do Flamengo. Só que o não estar no teto do Flamengo... Mas esse tem que ser o Flamengo. Acho que esse tem que ser o barato do Flamengo. Tem que ser o barato. Isso aí tem que ser o padrão do Flamengo. Isso foi suficiente para amassar o Palmeiras. Esse é o meu ponto. Richard Rios simplesmente abandonou e falou, deixa que dão conta. Então se você quiser voltar, Richard Rios, pro Flamengo, conversa lá com eles. Vamos ver se eles vão querer você. Eu acho muito difícil que consiga... O Palmeiras entra no Maracanã morto. Morto. Ó, eu não vou atacar. Não, tá? pro jogo de ontem. não, de ontem. Eu não vou atacar. Eu não vou. Se der um espacinho, o que é uma aberração, uma vergonha na era mais vitoriosa do clube. Eu repito. Talvez no momento da era Abel Ferreira, com mais opções que ele tem para trabalhar com qualidade. O Atlético Goianiense não pensou assim quando foi ao Maracanã. Cara, é uma loucura. O que foi feito no Maracanã é um bagulho nojento. O que o senhor Abel Ferreira fez foi nojento, cara. Escalar o Palmeiras dessa maneira e ter a atitude que teve em campo foi uma parada bizarra. Eu nunca vi nada igual. Eu coloco na conta do técnico Abel Ferreira em relação à escalação. De fato, desconfigurou o time. Não porém, dá pra passar pano, volto a dizer. Não adianta responsabilizar apenas o treinador. O Palmeiras tinha em campo peças com capacidade técnica, casca o suficiente e cultura tática para olhar para o Flamengo e falar: estamos sendo amassados. O que podemos fazer aqui? Professor, tem negócio acontecendo aqui que você não está vendo. Vamos colocar um pouco mais à frente. Solta um pouco mais, faz ultrapassagem aqui. Pensa no que o time tem como característica. O Palmeiras não usou nada da sua característica. Nada. Tanto em quem escalou, que tirou muito da característica do Palmeiras, desconfigurou o time, quanto de quem está... Mas sabe por que eu acho que a questão Abel ela é mais forte ainda? E eu acho... Ontem eu vi a coletiva e... Outra coisa, né? Posso só liberar a Monique? Eu esqueci. Pode. Esqueci a Monique. É que entrou no tema Palmeiras, ele e começou aqui. Um beijo pra você, obrigado. Tem alguma coisa que você queira adicionar? Não, acho que vocês ainda devem falar aí que, apesar da vitória, teve muita reclamação do Flamengo depois do jogo com o lance do Rafael Veiga no Eric Pulgar, mas imagino que vocês vão mostrar aí depois. O Braz fez questão de falar o nome do VAR umas 5 vezes lá na zona mista para deixar claro, segundo ele, quem era o rapaz que estava no ar-condicionado com a possibilidade de ver a imagem 1000 vezes e não chamar o árbitro. O Spindel também falou na entrevista coletiva, acho que esse foi o único outro ponto do lado do Flamengo, apesar da vitória, a reclamação aí da não expulsão do Veiga. E teve o abraço do Gabigol na Tia Leila. Teve, né? Segundo o Braz, Gabriel é um jogador muito educado e ele faz isso em todos os lugares. Perfeito. Tão educado que usa a camisa de outro time. Beijo pra você, Monique Danello. Obrigado pela participação e trazendo aí as informações também. O que disse o Fragoso? Do jogador dentro de campo, querer mudar esquema, tal, coisa e tal. Isso é lindo. É maravilhoso. Mas nem na seleção brasileira se faz. Desculpa. Mas o meu ponto com o Abel... Por que eu acho que o Abel tem que ser tão responsabilizado ontem? Aliás, ontem eu vi a coletiva do Abel. Mais uma coletiva de Abel Ferreira com completa desconexão com o que foi o jogo. Várias. Mas é que ele não erra. É que você não aprendeu. Várias. Ele não erra, mano. Várias coletivas de maneira geral ele não do Abel erra, você não aprendeu. São desconectadas do que de fato aconteceu no campo. E ontem, e aí tava na tela ali, o pior momento do Palmeiras, são 4 jogos, gente. Não foi a primeira vez que aconteceu isso. Não foi o primeiro jogo que o Palmeiras foi muito mal. O Palmeiras tem vindo mal em sequência num momento que o Palmeiras era para estar jogando melhor. Porque o Palmeiras recebeu acréscimos técnicos relevantes. Perdeu a sua referência técnica. Agora, o time, mas o Palmeiras já tinha feito jogos ruins antes. O jogo contra o Grêmio é um jogo que é muito esquecido. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim contra o Grêmio. E aí o Estevão bota a bola embaixo do braço no segundo tempo e ele resolve e empata o jogo. Só que o Palmeiras vem performando mal. A gente já teve outros jogos aqui que eu lembro de conversar com o Vitor Lopes e falar, cara, o Palmeiras não está bem. O Abel tem umas teimosias que elas precisam ser faladas. Não é porque o Abel é provavelmente o maior treinador da história do Palmeiras, ou possivelmente o maior treinador da história do Palmeiras, junto com outros. É o mais vencedor ao lado o mais vencedor da história do Palmeiras, que ele não mereça críticas. E ontem, precisou um jogo como o de ontem, para muita gente entender que em vários momentos o Abel na temporada 2024 tem errado muito. E ontem eu vou repetir, o jogo ontem do Flamengo é um ótimo jogo. Só que é um jogo que o Flamengo está em processo de subida. Eu não acho que o Flamengo bateu no teto. Acho que esse não é o teto do Flamengo. Só que o não estar no teto do Flamengo... Mas esse tem que ser o Flamengo. Acho que esse tem que ser o barato do Flamengo. Tem que ser o barato. Isso aí tem que ser o padrão do Flamengo. Isso isso foi suficiente para amassar o Palmeiras. Esse é o meu ponto. Por que o Abel tem que ser tão responsabilizado ontem? Por causa disso, cara. Ontem, ele entrou no Maracanã com medo. Ele escalou o time dele. Ele montou o time dele para ir no Maracanã tomar de pouco.
e acabou tomando 2, que acabou no final das contas sendo pouco pro que foi o jogo. Porque o Fragoso ele fala muito da questão dos jogadores, inclusive a produção separou o segundo gol, que é uma vergonha que o senhor Richard Rios fez. É um desrespeito com o torcedor do Palmeiras que o senhor Richard Rios fez, mas eu acho que... Você acha que o Felipe Anderson, por exemplo, ele quis jogar de lateral? Não. É uma orientação do Abel. Eu acho que realmente esse é o ponto, Fragoso. Colocar o Rony pra ficar correndo que nem um louco. A gente tem que lembrar o seguinte, na temporada passada... Só o segundo gol. Tá. Só, desculpa aqui, Fragoso. Não, vai lá. Repare no Richard Rios. Ali se tiver como ampliar a tela, fica melhor, a produção. Não, acho que não vai ter... Acho que não dá pra pegar. Não pega. Pra se ter uma ideia... Pra ter uma noção como ele não tá nem aí pro lance, né? Ó, o Gomes tá aqui, ele tá lá na esquerda, ali em cima, ó. Tá vendo? Ele ali embaixo, em cima, perdão. Entre os 3 jogadores. Entre os 3 jogadores, na teoria, junto ali é o Luiz Araújo. Mais ou menos. Perfeito? Junto, tá lá, o Luiz Araújo tá lá em cima. O Luiz Araújo tá fazendo a ala, lado a lado. Vamos lá, Gomes. Dá o passe, Gomes. Inclusive, mal também, o belíssimo mal, Gomes passe, também. hein? Ó, o passe é pra ele, beleza. Ó, ele erra. Putz, o que você vai fazer como jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras? Vamos tentar buscar, até porque para não ficar o 3 contra 3. Vamos tentar ajudar. Vamos lá. Na verdade eram 2 contra 3. Né? Não, porque 3, já tinha um cara. Olha lá, ele abandona. Tem razão. Ele abandona. Tem razão. Olha o 3 contra 3. Agora é 4 contra 3. Aí você pega o quê? Pega o seu dedo, porra aí. Quem que é lá que tá lá na esquerda? É o Giai? Eu não consegui ver. O Giai aparece na imagem e ele... É o Giai. O Giai aparece na imagem e ele não. Caraca, bizarro, não tinha me ligado. É que assim, esse ponto é o seguinte. Tinha me ligado nisso. Isso aqui é loucura. Porque se ele acompanha, ele faz sombra pelo menos. Já era um time extremamente desgastado do Palmeiras e o Richard Rios não teve senso coletivo. Simples. O Richard Rios simplesmente abandonou e falou, deixa que dão conta. E isso não é, assim, vou trazer um ponto que, beleza, muita gente está pegando no pé do Richard Rios hoje. Mas se tem algo que sempre foi uma dificuldade do Richard Rios, foi em recomposição. É um jogador que em várias ocasiões abandona a fase defensiva. E esse é o ponto que torna, para mim, o Richard Rios um jogador muito mais meia do que volante. Porque ele é um volante que muita gente fala, não, mas ele desarma bastante. Bom, de um modo geral, o Richard Rios, o grande destaque dele é chute de longa distância e drible. Para mim isso não é valência de volante, isso é valência de quem é meio-campista ofensivo. Então, nesse momento foi de um descompromisso completo e o passe errado do Gomes mostra o cansaço de quem correu atrás da bola o jogo inteiro. O Palmeiras correu atrás da bola o jogo inteiro e na hora que chega no fim do jogo a perna pesa. E tem um detalhe, Fragoso, você vai voltar a imagem, ele ia fazer 2 alterações, né? Antes de tomar o gol. Sim, ele ia fazer 2, ele não chegou a mudar as alterações, não? Não, ele faz. Porque ali ele talvez ia até fechar um pouco mais o Palmeiras. Quem entrou, você lembra? Flávio e Mike, acho. O Flaco atacante e o Mike. E aí os jogadores que eram pra ter começado como titulares. Então, mas também tem o Maurício, não? Não, o Maurício não pode jogar. 17 é quem? O Maurício 17 estava na beira do gramado ali. Lázaro. Então o Mike... Então você tem ali, até você vai tentar arrumar o time e você toma o segundo gol. Né? O Abel tá num processo, gente, e aí vamos lá. O Abel tá num processo muito parecido com o processo do ano passado, quando o time perde o Dudu, tá? Pra você ter uma ideia, o time perde o Dudu, o Palmeiras em 9 jogos ganha 1. No ano passado. 9 jogos o Palmeiras ganha 1 depois do jogo contra o Vasco, quando perde o Dudu. E é o momento em que ele tá tentando encaixar o time no 4-3-3, e ele não consegue, ele troca a ponta, ele inverte Arthur de lado. Que mês que foi, e aí depois disso... Foi agora, há um mês, porque o Dudu voltou. Mas... Você quer eu tenho um período aqui certinho. Mas porque esse agosto desse ano ele é muito decisivo. A gente tá falando de setembro, tá? Agosto mais setembro. Normalmente decide temporada. É o padrão do tanto que é nesse período que o Palmeiras cai por boca na Libertadores. Com teimosia do treineiro também. Então assim, e ele vai tentando achar o time. Aí ele inverte o Arthur de lado, depois ele coloca o Mike de ponta, faz a dobra de lateral. E ele embala quando ele encaixa o time num 3-4-1-2. O primeiro jogo que ele realmente consegue fazer com que o time estabilize é contra o Vitória, quando ele usa 3 zagueiros de origem e faz um 5-3-2 lá no Couto Pereira. E ele fecha de todo jeito. Então é um processo que ele está repetindo agora porque ele realmente está perdido. O Abel ele mostrou que ele está tentando entender o que ele vai fazer sem o Estevão no time. O ponto é, o Estevão volta quando? Ele tem uma segunda torção e essa torção ela preocupa mais. Não se sabe exatamente o prazo, a evolução dia a dia. Só que o Felipe Anderson está jogando do lado oposto onde está acostumado. O próprio Rios está voltando da Copa América e não joga no Palmeiras, onde ele costuma jogar na Colômbia, onde ele encantou todo mundo. Então o Palmeiras, com o Abel nesse momento, está tentando entender o que ele vai fazer. E aí a oscilação é tremenda. Lembrando, no ano passado, o Palmeiras, em 9 jogos, depois que perde o Dudu, ganha apenas 1. E depois arranca
8 vitórias consecutivas. Se isso vai acontecer de novo, não sei. Olha isso daqui. O pessoal lá no Instagram mandou pra mim alguns portais flamenguistas que trouxeram essa notícia. E assim, cara, é uma coisa tão absurda isso que aconteceu, que até os flamenguistas acharam aí engraçado, claro. Os flamenguistas vão achar engraçado essa situação e repercutiu muito nas mídias aqui do Flamengo, nos portais flamenguistas, né? Seja lá no Coluna do Fla, Gávea News, enfim. Em vários portais isso daqui foi destaque. E obviamente que isso aqui mostra pra gente o contorno desastroso que a partida, né, contra o Palmeiras tomou, e principalmente a postura negligente de um jogador nosso que coincidentemente veio da base do Flamengo, que é o Richard Rios. Todos esses portais, eles abordaram aqui como que o colombiano foi negligente no jogo contra o Palmeiras, e além disso, no segundo gol, quando o Gustavo Gomes ele erra o passe, e eu fui buscar essa imagem, e realmente, de fato, isso aconteceu. Não é converseiro dos caras, não, pra levantar poeira. Isso, de fato, aconteceu. O Gustavo Gomes erra o passe, o jogador do Flamengo pega de bandeja ali, e no momento que ele vai fazer a jogada ali com o Luiz Araújo, o Richard Rios, ele tá atrás do Luiz Araújo. E, mano, ele não se esforça nada para tentar de alguma maneira interceptar ou impedir o jogador em dar continuidade. Absolutamente nada. Ele simplesmente sai andando e visivelmente, nitidamente desiste da jogada. Aproveito para falar para vocês aqui que o Richard Rios foi uma decepção assim, sem tamanho. Sem tamanho. Essa é a prova de que às vezes a gente coloca a emoção, às vezes a gente coloca ali, né, o coração no futebol, e às vezes a gente acaba transferindo a paixão que a gente tem pelo futebol, o coração, a emoção, para certos jogadores. A gente acaba personificando isso, né? Muitas vezes o jogador, ele é a imagem personificada, ele é o símbolo personificado de algo que a torcida gosta dentro da equipe. E quando o Richard Rios fez uma Copa América espetacular, tá? Ele fez uma Copa América muito boa, eu coloquei lá no Instagram vídeos elogiando ele. Eu falei assim, caramba, que jogador, um cara que merece, que história de vida. Foi chutado pelo Flamengo, depois foi chutado lá por um time mexicano, aí voltou pro Flamengo, aí o Flamengo desfez de novo, foi pro Guarani, aí do Guarani saiu pro Palmeiras e ganhou essa relevância aí dentro da Copa América, sendo ali um dos jogadores de maior destaque. Só que aí eu caí do cavalo. Eu caí do cavalo porque já começou que ele não voltou pro jogo, ele pegou férias, e o Palmeiras permitiu as férias. O Palmeiras permitiu as férias dele. E aí quando ele voltou, ele simplesmente voltou numa marra, numa perna danada. E agora, eu vejo uma matéria dessa em portais flamenguistas, e eu acho isso uma falta de respeito, um insulto muito grande da postura com que o jogador voltou da Copa América com o Palmeiras. Ele voltou mais ou menos um James Rodrigues. Eu já falei isso aqui antes e reitero de novo. Então foi uma decepção muito grande a postura que esse jogador voltou. Eu espero que ele coloque a mão na consciência, que ele veja que tudo de bom que está acontecendo na carreira dele seja porque o Palmeiras trouxe essa relevância para ele. A gente entra aqui em portais flamenguistas, a gente encontra essa situação. E até mesmo alguns portais tiraram sarro. Outros, mano, até portais rivais se indignaram com a forma negligente e passiva do jogador nesse lance em específico. Então, mais uma vez, eu pontuo e eu volto a falar. Negocia esse cara. Esse cara não está afim de jogar no Palmeiras. Esse cara não está afim de jogar no Palmeiras. Ou o Palmeiras negocia, ou o Palmeiras esconde ele. E esconde bem escondido. Para que o valor de mercado dele caia e esse salto que ele voltou despenque. Porque realmente, após ver o lance aqui, eu não tinha percebido isso. Assim, eu tinha percebido que ele tava uma preguiça em campo. Mas depois desse lance aqui, que os colegas aí compartilharam comigo lá no Instagram, dos portais aqui, eu fui ver o lance, eu vi realmente a falta de respeito, a negligência e a passividade. A apatia com que o jogador simplesmente
não se importou com a camisa que ele defendia. Então, se você quiser voltar, Richard Rios, pro Flamengo, conversa lá com eles, vamos ver se eles vão querer você. Conversa lá, quem sabe agora eles não queiram você. Talvez eles queiram, né, com essa relevância que você ganhou, talvez eles queiram, porque lá atrás te chutaram. Lá atrás te chutaram. Mas tem gente que gosta e ainda vai lá e se rasteja de novo. Então, quem sabe, não é? Porque no Palmeiras você não tá dando valor. Me arrependi muito. Inclusive, eu tenho que deletar o vídeo que eu coloquei sobre ele no Instagram. Vou deletar, bem lembrado. Vou deletar esse vídeo. Fala, rapaziada. Uma derrotazinha aí pro São Paulo, lá no Morumbi. 1-0 para a equipe paulista. Um jogo bem feio do Flamengo. Jogo estranho. Os jogadores não estavam muito afim de jogar essa partida. Essa é a sensação que a gente tem ao ver esse jogo. E isso tem muito a ver com a parte física. Eu acredito, tá? O Tite até falou na entrevista que muitos jogadores não estavam 100%. Um exemplo deles foi o Nicolas de la Cruz, que nem entrou e corria um sério risco de se lesionarem, de estourarem algum músculo. Essa é a realidade do nosso calendário CBF, que é uma vergonha e todo mundo sabe. Mas o que eu quero dizer com isso tudo, torcedor? A realidade é que o Flamengo não vai ganhar todas as partidas. Acaba que a gente entra numa noia, e eu me coloco nessa situação de achar que o Flamengo tem que ganhar todas as partidas, é a obrigação do Flamengo, porque ele tem um super elenco, ele tá montando um elenco galáctico, mas não é bem assim. Nem sempre a gente vai ganhar. O importante é, na soma de tudo, no final de tudo, nós termos um bom resultado e estarmos brigando por títulos. E isso é o que o Flamengo tem feito e está fazendo. Foi uma derrota amarga? Foi. Claro que eu gostaria de ter ganhado essa partida contra o São Paulo. Mas foi aquele 1-0 sem vergonha, sem vexame. O que aconteceu foi que nós tínhamos jogadores sinalizando fadiga muscular. E aí, quando você coloca um time muito misto, apesar de ter um elenco qualificado e jogadores bons na reserva, você acaba perdendo o entrosamento. E foi isso que faltou nesse jogo contra o São Paulo. E eu quero até ler com vocês aqui uma fala do Tite na entrevista pós-jogo. Nós viemos com o grupo todo que trouxe o Flamengo à liderança durante todos esses 20 jogos. Não tem individualidade, tem um conjunto que é importante. O fato significativo é que é o terceiro jogo em 6 dias e é impossível manter performance, exatamente o que eu estou falando para vocês. E corre-se o risco de lesões graves, de o atleta ficar fora um tempão sem jogar. Isso já foi assim contra o Palestino, Juventude, Cuiabá. Há um cuidado em não poupar atletas, porque não tem condição humana de manter fisicamente e performance nesse nível. E todos nós construímos essa campanha, então não tem individualidade, alegou o Tite, rebatendo a falta de finalizações no jogo, apontando 2 lances. E foi o do Léo Ortiz e o outro foi o lance com o Wesley que o Carlinhos rolou para ele, no bico da grande área. Mas é isso, torcedor. Vamos ficar tranquilos. Não vamos entrar nessa noia aí de ficar colocando crise para tudo. A gente tem que entender que o Flamengo não vai ganhar tudo. Nós temos que criticar sim. Temos. Mas ainda estamos no jogo. Se você concorda com essa opinião, deixa aí nos comentários. Se você não concorda também, pode deixar nos comentários para a gente trocar aquela ideia. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para o canal do Opina Porco e para o canal do De Placa. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição. Confere o canal da rapaziada, que eu tenho certeza que lá você vai encontrar muito conteúdo de qualidade e atualizado. Não esquece de deixar o seu like também para deixar uma moral para a rapaziada. E se você curtiu esse conteúdo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.